dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Você Pode. Acredite! Olha eu aqui outra vez. Eu sei, eu tô meio sumida, mas eu voltei! Eu voltei. Agora pra ficar. Por aqui. Aqui é o meu lugar. É nóis. Fala aí. Fala, você eu que se vou apresenta falar. aí. Passa pra mim depois. Eles estão cansados, né, de Rotininha. saber quem eu sou, mas tudo bem. Eu sou a Ana Vasconcelos, vocês estão cansados de saber. Esposa deste ser aqui. Eu sou o Beto, marido desse ser. Nossa, que feio. Nossa, e estamos aqui para apresentar mais um convidado. Uma convidada? Na verdade, são dois convidados, né? São dois convidados, gente. É. Nem conto, nem Te convida um, vem dois. Vem, né? Ai, tô Olha. tão feliz. Mas antes, vamos passar alguns recadinhos aqui. Não esqueçam de dar aquela força, aquela moral Aquela para o nosso ajuda. podcast, aquela curtida maravilhosa. Compartilhar. Bora ativar aí o sininho para quando tiver um convidado E no principalmente se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós. Bora Ajude-nos. se inscrever, entendeu? Para dar continuidade a esse trabalho aqui. A que gente nós traz estamos umas histórias aqui da hora, sabe? Com umas histórias da hora, de superação, de empreendedorismo. Então, por favor, né? fazendo. Ajude-nos. E outra coisa, né? Agradecer aí ao estúdio, né? Mídia 013, que cede aqui esse espaço maravilhoso, é o Um nosso patrocinador, né? é. E que fica aqui. O Anderson, O Anderson maravilhoso. nosso DJ dos Anderson. teclados. Ele é ridículo, né, Anderson? Nossa, só você mesmo pra aguentar, né? Meu Deus do céu. Quem mandou me convidar? Às vezes eu fico pensando, será que não se arrepende de ter te convidado? Porque às vezes eu me arrependo de ter casado, quem dirá? Arrepende de nada. Vamos lá no vídeo serviço, é só balela. Então, assim como, né, a gente tem essa parceria aqui, você também pode ser o nosso parceiro, né? Pode ser aqui o nosso patrocinador, pode aparecer aqui na telinha aqui. E o legal do YouTube é que é para sempre, para todo sempre. Não é, amor? Verdade, Fala aí ajuda a crescer o canal, ajuda a melhorar. A gente ajuda a te divulgar, entendeu? Nós ajudamos. Eu te ajudo e tu me ajuda. Ai, que bonito isso. Mas chega de bate-papo Vamos e vamos lá. para o que interessa, apresentar essa nossa convidada, que trouxe um convidado todo especial. Ou convidada, né? Não A gente não sabemos sabe ainda qual né? o segundo convidado Ainda é ainda. um mistério, né? É a nossa convidada especial, a Bia! E Ê! por que- noite. Boa noite. E por que dois convidados? Se ela tem um ali. Ela tá gravidinha! Ai, que linda! Parabéns, Seja parabéns. bem-vinda, Obrigada, Bia. obrigada. Boa noite, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, pode ter certeza. A gente tava aguardando o momento de você vir aqui. Quando a gente te convidou, né, a gente nem imaginava, né, que você ia estar gravidinha. É verdade. Ai, então a gente tá muito feliz. Você trouxe essas maravilhas. Explica aí pro pessoal o que são essas maravilhas. Fala aí. Bia Brigadeiros, Olha isso, gente. Meu delícias Deus. para eles comerem. Ai, que chato. Aí, qual a diferença? Como sabe a minha curiosidade, né? Qual a diferença de um brigadeiro seu para um brigadeiro normal de festa? Porque assim, tudo agora é gourmet, né? Sim. Brigadeiro gourmet. Hum. Então, assim, a gente usa confeitos diferenciados, né? Mas a qualidade, né? A gente sempre... outra coisa, é outra né? coisa. A gente procura sempre os produtos serem de qualidade. E tudo é o que eu falo pra minha tia, com amor. Tudo faz feito com amor diferença, faz a né? diferença. Olha, você deu pro Beto docinhos. Ai, gente, que delícia. Meu Deus. Gente, sério, é muito bom. Eu nem gosto de doce. É nossa. muito bom. E Nem curto. a raiva é que ele é muito formiga. Ele quase não deu pra mim, sabe? Mas é pra muito... quem era o brigadeiro? Só por curiosidade. Mas, lembra, tudo que é seu é meu e tudo que é meu é meu. Então, Não, mas- sendo assim, Ó, né? hoje tem bastante pra não ter briga. Tem bastante? É. Isso é bastante? Controle. Não é bastante. Controle. Ó, e eu já vou adiantar. Ah. Eu trouxe os que mais saem, ó. Ah, então conta aí pra É galera. o de uva, o meio amargo, Uva. que pra mim é o meu Eu predileto. amo meio amargo, amo. E ovo maltine. Ai, ovo monte, tá vendo? Foi pra mim. Ela pensou em mim, sim. Não, isso é maldade. Uva que você gosta, meio amargo que você gosta. Você entendeu Júnior, que- tu passou todos os dados pra ela, é isso, Júnior? Nossa senhora. Ai, então, já, calma que no final ela vai passar todos os contatos, porque é tudo nossa, é tudo nossa. Vocês estão olhando aí, ficam olhando que... Mas depois vai ter o contato pra vocês se chamarem, tá? Que ela vai fazer o jabazinho dela. Agora, a primeira pergunta, sou sempre eu que faço, a primeira Ai, meu e a Deus. última, tá? Então, hoje, antes da gente, porque a gente vai pelo começo da tua história até os dias atuais. Mas a minha primeira pergunta é sempre referente a hoje. Bia, hoje,
Quem é você? Quem sou eu? É. Determinada, trabalhadora. Olha, isso me surpreendi, viu? É. Vou contar um pouquinho a história. Demorei para começar a trabalhar, mas olha, eu ralo, viu? Tenho um maior orgulho disso. Amiga, família. Que mais? Quantos anos você tem hoje? 37. 37 anos. 37 anos. Mas eu acho que é basicamente isso. Amiga. Viajante. Viajante. É. O ser, né? Colocou a rodinha no meu pé. E aí a gente não para, né? A gente gosta bastante. Trabalha pra poder viajar, pagar as contas. Mas é isso. Amiga, parceira, trabalhadora, batalhadora, família. Que legal. Sincera. Sou muito sincera. Ai, que é do meu A minha time, cara, então. a pessoa já... Na Sou muito lata. sincera, sou muito verdadeira. Eu falo o que tem que falar na hora. Maravilhoso. Tem gente que não tá acostumado, acha que isso é grosseria, né? É, não, eu sofro um pouco com isso, assim, às vezes. Sou muito sincera, sabe? Mas é tudo pro bem, eu acho. E pra pessoa ver que eu sou verdadeira. Exatamente. Dificilmente vai ficar falando por trás e tal. Deixa eu te fazer a pergunta. Você falou que começou a trabalhar tarde. Com quantos anos você começou a trabalhar? Comecei a trabalhar com 23, 24. 23. Antes disso era VASP. Vagabundos anônimos sentados pelos Não, pais. era Lembra filhinha disso, de é velho. Ai, Anderson. Desculpa. Entregar a minha idade. Eu sou novinha, não conheço. Não, Sabe é. que a VASP também, a companhia de avião, existia uma chamada VASP. Ah, VASP, lembro, Aí azul a- e branca, não era? Isso, aí chamava Vagabundos Anônimos sentados pelos Varig, pais. não tinha Varig? Varig e a VASP, eram as maiores. lembro. Não, mas aí tu tem que vir com essa... Pô, todo mundo, quando eu não trabalhava, ficava com essa piadinha. Eu não vou soltar essa piadinha, é ruim. Mas aí Mas você o 23 quê? anos. Você estudava? Estudava, fiz faculdade, De Do quê? quê? me formei, mas não exerço. Eu fiz faculdade de psicologia. Caramba, psicologia. E por que resolveu fazer psicologia? Putz, não sei. Eu tava na escola e tal. E aí eu lembro que eu tinha uma amiga que ia fazer terapia ocupacional. E aí eu gostava de psicologia, entender, eu sempre quis ajudar e tal. Aí fui fazer psicologia. Mas aí, já vou contando a história? Claro, a gente e é a curioso. infância? Vai não, falando. a gente vai puxando, vai embora. Não tenha medo. Aí eu fiz faculdade, né? Aí era em São Bernardo do Campo, metodista. E aí eu subi e descia, busão do Zé. Caramba, busão do Zé tem história. Muito legal. E aí eu acordava 4h30 da manhã, o busão passava, porque eu era a primeira a ser pega, mais ou menos uma das primeiras, e a última a deixar. Então eu acordava super cedo. E aí durante 2 anos e meio eu subi e descia. E 2 anos e meio eu morei lá. Entendi. Morava lá. Mas aí eu engravidei. No último ano da faculdade. Caraca. E aí eu tive que trancar, porque era estágio e não podia faltar. Aham. E, tipo, só na semana do parto já ia faltar, enfim. É. E aí, não era nem estágio, minto, era TCC. O último Nossa, ano. justamente no Vixe. TCC. É, TCC, estágio, sei lá. É. Não me lembro. Mas aí eu tive que trancar. E aquele medo, né? Putz, vou trancar, será que depois que nascer vou continuar? Vai conseguir, Pô, fiz né? 4 anos já, quero me formar e tal. Mas graças a Deus, eu voltei, nem titubeei, nem... Quanto tempo depois tu voltou? Não, no ano Seguinte no ano já? seguinte já. Seguinte. Ah, tá. E aí eu voltei, aí eu subi e descia. E aí me formei. É. Meu filho foi na formatura. Eu fiz a homenagem aos pais que me escolheram para fazer. Aí foi bem legal, me formei. Só que aí, logo em seguida, eu casei. E aí, eu nunca me esqueço, vou falar. Fala que a gente é Conta, curioso, a a gente gosta. gente gosta de saber Não, tudo. eu nunca me esqueço que eu não trabalhava. E aí eu lembro que eu fui pedir R$50 pro meu ex-marido Ah. para comprar um blush. Aí ele falou, nossa, um blush, R$50? Aquilo ficou na minha cabeça. Falei, eu não vou ser mulher de ficar pedindo dinheiro pro marido, que não sei o quê. Não. Naquele mesmo dia ou no dia seguinte, foi um casal de amigos em casa, jantar. E aí eu comentei que não sei o que, precisava trabalhar e tal. Ela assim, mas você trabalharia em qualquer coisa? Eu falei, tipo o quê? Você trabalharia na Vivo? Que ela trabalhava na Vivo. Eu falei, sim. Ela, então eu vou falar com o meu chefe e aí eu te falo, você vai lá fazer uma entrevista e tal. Eu falei, tá bom. Mas é sábado, domingo, feriado, não sei o quê. Eu falei, não, quero ganhar dinheiro, quero trabalhar, quero me ocupar. E aí, quando eu me formei, eu cheguei a apresentar alguns projetos em algumas empresas e tal, mas aí não dava certo, não vingava e tal. E eu precisava trabalhar. Tinha filho para criar, recém-casada e tal. Aí eu comecei a trabalhar na Vivo.
Aí na Vivo eu fiquei acho que uns 3 anos. O seu filho tinha quantos anos quando você começou a trabalhar na Vivo? 2. 2 anos já? 2 anos e pouco. Tá. Sim. Porque eu casei, ele tinha 2 anos. É. E aí eu comecei a trabalhar na Vivo, aí fiquei uns 3 anos. Caramba, você 3 ficou bastante anos. tempo. Mas era tipo loja da Vivo mesmo? Era Não no shopping, interno, shopping. né? Na Praia Vivo, Mar. Vivo mesmo trabalhava, então. Não era uma Vivo, loja. Posso ajudar, comecei com Posso Ajudar. Comecei a Caramba! experiência ganhando R$500, se eu não me engano, 400 e pouco, os 3 primeiros meses. Caraca. Aí depois passei pra trás do balcão. Mas é mó barato. Lá era um ambiente que... Pô, trabalhava sábado, domingo, feriado, mas era uma equipe tão legal, era um pessoal tão bacana, que às vezes eu gostava, sabe? Uhum. O pessoal era muito divertido, né? E também um primeiro emprego, experiência, e chegar em casa e, né, num determinado dia, lá, quinto dia útil, pingava o salário e tal. Aham. Então, Ai, só de não ter que pedir dinheiro, né? Eu sei só como de é que ter é. já É a sua... uma delícia, né? Alguma coisa na tua cara? Não, você não, amor. Mas eu sei tá. como é esse sentimento. Tô sabendo de nada. Não, mas eu... Não mesmo. Você não joga. Mas eu sei como é esse sentimento, né? A gente precisa A ter gente o nosso. precisa. Eu E sei a como mulher é que cada é. vez mais, né, tá Precisa. independente, tá conseguindo o seu certíssima. espaço. Que legal, que legal. E aí veio Bia Brigadeiros, não. Aí eu tava na Vivo, É. e aí uma amiga minha... Eu queria melhorar, né? Sim. Queria Crescer, crescer emprego e melhor. tal. E aí uma amiga minha falou, por que você não vem trabalhar no banco? E eu nunca me esqueço, quando eu era... A minha tia, minha madrinha, é bancária, na Caixa Econômica. Era, né? Na Caixa Econômica. E aí, eu lembro que eu tinha uma máquina bem antiga, quando eu era pequena, né? Brincando de boneca, essas coisas. Eu tinha uma... que abria com dinheirinho sei. e tal. Isso é da minha época. Cheio de botãozinho. Eu tinha, e era meio Nossa. grande, era um negócio meio profissional até. Sim, eu conheço. Sou E dessa a- época. E aí eu sempre, né, aquele negócio, né? Trabalhar em banco, trabalhar em banco, trabalhar em banco. É que na nossa época era aquela coisa meio que luxo, né? Trabalhar em É. banco, era muito Não, chique. eu sou da época que o homem tinha que trabalhar de gravata, era mas é obrigatório, assim. blusa social. Meu pai trabalhou em banco anos e anos e anos. Mulher, Era a mó mulher, status, a mulher que né? a bancária que ia trabalhar parecia que uma festa toda montada, né? Escarpão, salto É. fino, social, blazer, terno, não sei o quê. E aí ela falou, você trabalharia no banco? Eu falei, sim, claro, não sei o quê. Aí também fui fazer entrevista e tal. E aí logo de cara eu já consegui. Qual banco você vai trabalhar? Santander. Tá. Durante 10 anos. 10 anos? 10 anos. Caraca, E aí uma comecei como caixa, fiquei um bom tempo como caixa, porque eu gostava muito de caixa. E no começo, eu vou contar um pouquinho também, que já vai falando sobre mim. Eu tinha muita vergonha, eu era muito tímida. Eu produzia, eu vendia, mas quando falasse assim, quem vendesse mais vai ganhar o almoço com o chefe, o almoço com o supervisor não sei quem, o almoço, o jantar, não sei quem, não. É. Vai participar do café da manhã que não sei o que lá. Eu queria produzir, eu queria vender, porque isso era dinheiro no bolso, mas eu morria de medo, de pavor. Porque como eu falei, comecei a trabalhar muito tarde, eu não tinha muitas experiências. E assim, sempre foi meio que... network, né, que a gente Sim, fala até sim, hoje. é. Então, assim, sempre, entre aspas, né, uma amiga indicava e não sei o quê, né? Nunca participei de seletiva, digamos assim. Na verdade, tu nunca teve aquela experiência de procurar num jornal, frequentar uma fila não. gigante, Não. entre 100, 200 pessoas ser escolhida. Você, nas amizades que você tinha que, graças a Deus, graças a isso não é Deus. nada de mal, isso é Não, contrário, é é. muito bom. E te deu para mais... E hoje em dia eu vejo o quanto é importante você ter network, Verdade. ser comunicativa Não. e ter muitos amigos, assim. Verdade. mas não adianta ter o network se você não tiver capacidade. Não que vamos- era o que eu não tinha no comecinho. Não, mas você tinha network, mas você, querendo ou não, a pessoa gostou de você, Sim. porque a pessoa não vai contratar só porque você é amiga. não. Isso não existe, é. entendeu? E aí eu me escondia e tal, nanana. Só que aí, em algum momento, não sei em que momento que foi, me deu um estalo, assim, sabe? Eu não posso mais me esconder. Eu tenho que enfrentar esse medo, essa timidez e tal. E aí, comecei a falar, quem quer participar do curso tal, não sei o que lá? Eu. Quem quer ir não sei aonde, em São Paulo, no Teatro Santander, não sei o que lá? Eu. Não sei o que lá? Eu. Aí eu ia, dei minha cara a tapa e fui. E aí fui desenvolvendo novas habilidades, né? Sim. De Ai, não que ser legal. mais... Abraçando as oportunidades, né? E assim, a timidez foi ficando de lado. Porque hoje em dia, as pessoas falam, não, a Bia não é tímida, mas eu era. Eu era muito tímida. Acho que faz parte
da grande maioria. Amadurecimento, Faz tudo, parte. né? Aqui era tímida também. Muito, 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 muito. Era assim, e eu não conseguia nem ser comunicativa. Assim, e assim, quando me veem hoje, ninguém acredita, mas assim, eu era um bicho do mato mesmo, assim, eu era muito travada, eu era muito... Ai, olha, só Jesus na causa. Eu era assim, pensando, né? Porque minhas amigas não assistiam e falavam, não, a Bia nunca foi. Assim, com as amigas e tal, eu não Sim, tinha. sim. Eu era total, eu era palhaça da turma, dança, canta e brinca e tal. Uhum. Mas era num ambiente sério, sabe? Eu me escondia, eu me fechava, eu... Fazia o seu trabalho, mas você Sim, tinha sim. medo de contato, de... não Isso sei. até De pedir alguma coisa que- né? Sim, com certeza. De repente pedir alguma coisa pra você que você não tá preparado e tu Exato. não saber eu como gosto se sempre comportar. De não saber me comportar, de não saber dar uma resposta. Uhum. Nossa, eu morria de medo disso. Eu imagino, prejudica pra caramba. E eu acho bom isso, né? Pelo menos assim, de perceber isso e abraçar as oportunidades, né? Que a empresa ia E trazendo virar pra a você. chavinha, como eu falei, eu virei a Maravilhoso. chavinha também. Tanto que essa questão de me esconder, eu fiquei muito tempo no caixa. Eu me acomodei, digamos assim. As pessoas queriam me promover. e tal, e aí eu ficava, não, aí sempre falava dos filhos, tem que pegar meus filhos na escola, que não sei o que, não sei o que lá, não. Aí quando deu esse estalo também, e aí eu querer evoluir, querer ganhar mais também, obviamente, e tal, aí eu comecei a sem vergonha, aí andar e vamos, e vai, Sim, legal. e vamos participar, reunião, curso, não sei o que lá, não. Aí depois eu fiquei acho que uns 7 anos de caixa. Aí depois virei Nossa, gerente. caramba. Virei agente comercial, depois gerente e terminei como gerente, pessoa física. Mas eu adorava caixa. Era muito bom caixa. É mesmo. Eu E gostava conhece muita gente, né? Eu gostava de mexer com dinheiro. Graças a Deus, tive pouquíssimas diferenças de caixa. Ai, que bom, porque é muita responsabilidade, Muita né? gente que paga. do céu. O povo acha que é o banco, mas não é. Eu sei que não, que um amigo meu se ferrou num problema nós, desse. É a gente que paga. E graças a Deus eu tive poucas que eu não encontrei, né? Eu tive 3 altas, tive 3 diferenças de tipo 1.000, 3.000 reais, mas aí eu Nossa. achei. Ai, que bom. Agora as pequenas de 200, 100, aí uma outra achava, mas foram poucas, graças a Deus. E aí no banco também gostava muito, conhece muita gente, os clientes que viram amigos. E aí foi indo. E aí o brigadeiro... Da onde surgiu? o brigadeiro, Me né? E conta. aí, Você eu já sabia tinha esse brigadeiro. dom? Porque Como é que... Vamos Olha. depois fazer uma pergunta, tu falou de dom. Nesse mãe, trabalhar, sempre foi craque na cozinha? Não sabia fazer nada. Gente. Nada. Porque assim, minha mãe sempre teve empregada, né? Então, nunca fiz nada. Nunca fritei um ovo, não sei o quê. Aí quando eu fui casar, no meu primeiro casamento, eu lembro que eu peguei um caderninho e comecei a pegar o caderno da minha mãe de receitas. Das coisas que eu gostava e comecei a copiar. Então, assim, desde feijão até estrogonofe, lasanha, mexicano. Foi aprendendo na raça. Fui fazendo. Mas deu e certo de anotando. começo? Deu, graças então a tinha Deus. Tinha uma mão boa, então. Feijão. É que assim, eu não sei você, mas tem horas que eu não consigo comer da minha comida. A gente fica tanto tempo na cozinha que na hora de comer, às vezes. Primeiro que eu odeio cozinhar, né? Ela cozinha muito bem. Mas ela odeia cozinhar. Eu odeio, mas é assim... Não é odeio, é odiar com toda a força do ódio. universo, entendeu? É uma coisa... Por exemplo, hoje eu não queimo mais arroz. Mas assim, eles não é me queimar. zoavam. É arroz defumado. É defumado. Ela consegue defumar pipoca? A minha pipoca nunca dá certo. Então, assim, eu cozinho muito bem. A minha comida é fora do sério, assim, sabe? É coisa assim de outro, mas eu odeio. Eu não sei você, mas você fica sem criatividade? Eu não tenho criatividade. Gente, É criatividade às vezes eu ligo pra minha zero. mãe, o que eu faço de lanche, de janta, pelo amor de Eu Deus, não que é tenho sempre a mesma coisa. criatividade. É Não bife, tenho. frango, rocambole de carne moída, carne moída. Você ainda tem mais do que eu. Eu não tenho. Estrogonofe. Mas a sorte dela, É só isso o que marido eu não fazer. liga. O marido comendo arroz, feijão e ovo, arroz com ovo, eu não tô nem aí. Agora meus filhos enchem meu saco. O Gustavo, na verdade. O Gustavo é o mais chato. Ele é chato pra comer. Agora o Vini, por exemplo, o Vini não curte carne. Ai, Então, putz, pra tem ele, essa. é só ovo. Não, se Não, é deixar porque é eu tenho só primos ovo. que um só gosta de frango, outro só gosta de carne. Aí a minha tia faz
Frango pra Nossa. um e carne pra outra. É Ai, assim, não, eles não faço gostam que eu faça feijão, tem que ter feijão. feijão. Minha filha do feijão Então, também. eles Uma coisa amam meu molhada. feijão. Meu feijão é muito bom. Mas assim, eu não tenho criatividade. Eu também não. Eu não tenho E eu saco. sofro, me irrita isso Ah. às vezes, de não Eu saber não o que tenho. fazer. Que nem você falando, rocambole, nossa. Rocambole? Nossa, A última vez que ele tem, fez. ele tem, De ele vez em quando tem. eu quero resolver fazer uma comida diferente. Uma vez eu fiz aquela carne podre, lembra? Que carne podre, é vaca louca. Não. Carne aquela que eu. Podre, tá? Não, que o nome Olha era. pra mão, ó, olha, Eu peguei uma receita na Maria. Não é podre. Aí não era vaca Não louca. é uma Carne carne desfiada? louca. Carne louca. Não e vaca era. louca. Você não tá lembrando. Eu errei. Eu peguei uma receita na Maria, era uma Mas não é carne. podre. Aí você punha cebola, pimentão Tá, vermelho mas não é lá, podre. punha um monte de coisa e punha no forno dentro de papel alumínio. te amo. E ficava não sei quantas Mas não é horas lá. O nome era carne podre. Tá bom. Ela é desfiada? Não, mas era é carne inteira, pedaço mas inteira. não é podre. Pelo amor de Deus, era uma delícia, não é podre. Não, mas o nome da receita era esse, eu lembro até hoje. Então, de vez em quando eu pego umas receitas malucas dessa, eu vou e Gente, faço. não faça eu ter crise de riso no podcast, Eu vou pelo procurar, amor de Deus. eu vou Não, procurar é podre, e vou E eu mostrar falei pra você. vaca louca, gente, é carne louca. Tá tudo louco aqui, meu Deus do céu. Mas não é podre, pelo amor de Deus. Mas por que a gente Enfim, tava falando isso? Por causa da comida, da porque cozinha, que Como você que surgiu o aprende a- brigadeiro? Você não essa cozinha tinha- bem? Não. Podre, tem que esquecer E isso. como eu falei, minha mãe sempre teve Empregada e tal. né? Eu vou até mandar um beijo, Soiane. Isso, Soiane, é. querida, mãos de fada. Minha mãe ensinava, ela aprendeu Ai. e cozinhava muito bem. Até minha babá, querida, que tá com a gente até hoje. Ai. Não trabalhando, mas com muito amor. Aham. Mas não, nunca fiz nada, nunca fazia nada e tal. É. Mas assim, da onde surgiu a Bia Brigadeiros? Aí eu tenho que elogiar minha mãe, né? E eu puxei todinha a minha mãe. É. E a minha mãe fazia as nossas festas, minha, do meu irmão e tal. Então eu cresci vendo isso, Que legal. né? Participando, ajudando e tal. Aí eu cresci, fui muito nova e eu também puxei esse instinto de fazer as festas, de fazer as Sim. coisas e tal. Só que, por exemplo, do Gustavo, que é o meu filho mais velho, a minha mãe quem fazia a massa do brigadeiro, por exemplo, porque eu era jovem, não tinha, né? E aí eu ia só lá enrolar, passando granulado Enrolava e tal. a mãe, né? E aí eram uns brigadeiros mais simples, não era essa coisa gourmetizada que tá hoje, né? Aham. Então era o quê? Brigadeiro, beijinho, olho de sogra, que eu lembro que a minha avó gostava, minha mãe Ai, gostava, uma delícia. e cajuzinho. Nossa, cajuzinho, Cajuzinho, gente. se eu não me engano, eram só esses. Aham. Tinha o brigadeiro branco só, branquinho. E tinha aquele rosa. Tu chegou a fazer o rosa também? Não, eu faço. Hoje em dia eu faço. Mas naquela época, eu não sei se minha mãe... Eu não Adoro. lembro se fazia tinha tanto. naquela época. Eu sei que eu fazia Adorava, com adorava. granulado colorido, que também Aham. tinha, que Sim. é da minha época de infância e dos Sim. meus filhos pequenos e tal. Não, pior que elas falam da minha época como se fosse, nossa, 50 anos atrás, né? Porque, poxa, eu tenho Tudo 40. novinha, meu, dá licença. Não, mas porque hoje em dia eles só conhecem esses gourmet, não conhece esse cajuzinho que o Caco Antibes falava, cajuzinho, Sim. doce de pobre, né? Não verdade. conhece, não. Mas era brigadeiro tradicional, beijinho, cajuzinho, olho de sogra. Aham. E então a minha mãe fazia massa, não chegava... não colocava a mão, né? Aham. E aí, depois que eu casei, e aí quando eu tive a Gabi, porque eu acho que até o Gustavo, se eu não me engano, ainda era minha mãe que fazia a massa. É. E eu enrolava e tal, não sei o que lá. Mas, na verdade, isso eu acho que eu nunca falei pra uma amiga minha. Eu ia na casa de uma amiga minha, É. Bruninha, e a avó dela fazia brigadeiro. Sempre a gente ia lá e tinha uns brigadeiros. E aí eu comia. Eu falava, nossa, esse brigadeiro não é igual ao da minha mãe. Esse brigadeiro é diferente. Esse brigadeiro é macio, é cremoso e não sei o quê. Nananana. A avó dela que fazia. É. E aí eu ficava com aquele brigadeiro. Não, eu vou fazer brigadeiro cremoso desse jeito e tal. Não. E aí foi... a avó dela que meio que aguçou. Acho que ela era nunca falei isso pra diferente ela. Acho que eu a nunca massa. falei isso pra ela. É. E aí, nas festas da Gabi, eu comecei a fazer. Lembrei de uma coisa importante. Conta nisso. Eu morava no meu prédio antigo, quando eu era jovem adolescente e tal. Tinha uma moça que fazia pão de mel, que era sensacional. E quando eu comecei antes até da Vivo, eu fazia trufa. Então a Bia Brigadeiros começou com trufas e pão de mel. Que hoje eu não faço. E tem gente que me pede até hoje. Mas quando começou, você fazia enquanto estava no banco ou não? Não, o trufa e pão de mel veio antes. Bem antes. Bem antes. Na época do Gustavo, o bebezinho. Entendi. Eu lembro que eu levava pra faculdade
trufa. Caramba! Então isso veio antes. E é você que fazia mesmo? Eu que fazia. Ah, tá. Aí o pão de mel eu pedi pra moça do prédio a receita, ela me deu. Entendi. Ai, que legal. E era muito bom, o pão de mel era muito bom. Então eu comecei, mas assim, quando eu falo comecei, era uma venda esporádica. Despretensiosa, É. né? Só pra tirar um... Só pegar pra... o meu lanche. E aí eu levava na Vivo, trufa, pão de mel, talvez pouco, vendia nos clubes. Eu lembro que eu morava na Ponta da Praia, eu ia no Clube Internacional, no Clube Vasco e vendia. E você tinha essa cara de pau de fazer isso, mesmo com essa Nunca tive timidez? vergonha. Não, nessa época eu já não tinha mais. Já não tinha mais. Mas então, eu tinha vergonha de... com pessoas... De trabalho. De trabalho. Mas nesse sentido de procurar, de vender, porque assim, tem muita gente que tem um dom, mas tem a vergonha de Não, procurar nunca cliente, tive de vergonha. achar os pontos de venda. Não, então eu vou voltar mais ainda. Pode voltar, mano, assim pode que ir. gosta. Infância. Isso meu filho vai me zoar, porque ele me zoa até hoje. Digamos que o quê? Uns 7, 8, 9 anos. Não sei se você lembra de um brinquedo que era uma frigideira que a gente apertava uma bombinha e fazia bolinha. Tinha barulho de fritura, eu tinha. E borbulhava. Senão- E aí tinha hambúrguer. Sim, aquele ovinho Um frito. ovinho e tal. Então eu ia no tinha. prédio, a gente brincava no prédio, lá embaixo. Aí a gente fazia os pedidos pros porteiros. Se chegava algum morador, a gente perguntava e tal, né? E vendia como se fosse vender a refeição. Tá, isso era uma brincadeira. Depois, teve isso que o meu filho vai zoar. É o sabonete enfeitado. A gente fazia... Olha a cara do meu. A gente fazia uma bancada na rua antigamente, né? A gente podia brincar na Podia, rua. né? Hoje, sem Verdade, chance. sem Mas na condição. calçada, a gente fazia uma bancada com madeira. Ah. E aí a gente comprava sabonete, ia na Trabuce, morava na Ponta da Praia, ia na Trabuce, comprava o sabonete no mercado, aí lantejoula. A gente comprava Kinder Bueno e dentro do Kinder Bueno vinha uma surpresa. uns brinquedinhos. A gente pegava essa surpresa e pregava, assim, coisava no sabonete. E enchia de lantejoula. E colocava os sabonetes nessa bancada. E eu e minhas amigas íamos vender sabonetes enfeitados. E compravam. Olha lá, tá vendo? Então eu sempre Ela já tive tinha esse o tino dom. Sempre empreendedor. comerciante, legal. sei lá como vocês querem. Vender. O meu negócio era vender, era ganhar dinheiro. Olha, que legal. E aí, depois do sabonete enfeitado, eu comecei a fazer miçanga, brincos. E isso aí, quem me inspirou e me ajudou foi minha prima de São Paulo, Luísa. Ela falava, vai na 25, Ladeira, Porto Geral, e não sei o quê, e compra lá os negócios. Aí eu tinha minha maleta, os alicates, fazia brinco e pulseiras. Então, você disse que não trabalhava, mas fazia... Queria Mas fazer nunca, algo, mas né? nunca era uma coisa registrada, carteira. É que assim, você sempre teve esse lado empreendedor, mas nunca levou ele a sério, vamos dizer assim. Você fazia dispensadamente pra ganhar um dinheirinho, mas nada Isso. assim, pensando, quero ficar, viver disso. Não, sempre assim, Mas despretensiosa. tinha realmente esse lado Sabe outra empreendedor. coisa que eu vendia? Papel de carta. Sabe outra coisa que eu vendia? Chup-chup, gente. Tinha o meu isopor. Olha, mais uma que vendia chup-chup. Teve o Robson aqui, que tem o Robson Robson, também começou com chup-chup na praia, ele vendia. Chup-chup. Não, o meu era sempre ali na rua. Sempre pros no amigos. quarteirão, Legal. passava gente Então, e tal. sempre teve esse tino empreendedor. Sempre, sempre. Então, era a fritura lá, a refeição, depois o sabonete enfeitado, colorido, sei lá. Sabe uma coisa que eu tô, assim, Não vira de não comparando, mas é assim, você tinha uma classe social, vamos dizer, na ponta da praia. Esse lado empreendedor e você nunca... Nunca me... É porque a pessoa que nasce, a pessoa acha assim, é que eu tenho um lado empreendedor, mas você podia não ter esse lado e não ter trabalhado. Sim, eu poderia ser filha de mamãe até hoje, né? E Uma não, coisa sempre assim, fez, sempre teve. E engraçado, e teu pai e tua mãe nunca te bloquearam referente a isso. Nunca chegaram, não faz isso, não faz aquilo. Não, sempre vou chegar num momento mais pra frente, mas não, nunca... Naquela época não tinha perigo, assim, né, de ir Sim, na rua, mas assim, nunca... Eram outros tempos, ela deixava né? eu ficar na cozinha, entre aspas, sujando, mas sempre tinha que lavar, deixar tudo limpinho. Sim, sim. Mas as trufas, ela ajudava às vezes, a Soiane, que eu falei que trabalhava com a gente, também me ajudava. E aí, então eu fazia chup-chup, vendia, né? Chup-chup, papel de carta, os brincos, as miçangas e tal, né? Aí veio a trufa, isso quando eu era mais jovem, né? Isso era criança mesmo, até, sei lá, 12 anos, né? Porque aí depois já começa a baladinha. Né? Aí Namoradinha. já muda um pouco o Aí já muda o foco. foco. Aí veio as trufas e o pão de mel. E bolachão também, gente, fazia. Caraca. Era uma delícia, era bolachão tipo amanteigado com chocolate. Também era muito
muito bom. Meu filho acho que já comeu, fiz poucas vezes, mas a Gabi acho que ainda nem conhece esse bolachão. Se quiser fazer, convidar os amigos. Nossa, só pensa em comer doce. Doce? Oxê, tem coisa melhor que isso? E aí veio a Vivo, aí veio o banco, aí era minha mãe fazendo na época do meu filho mais velho, e aí depois veio essa avó da minha amiga, com o brigadeiro cremoso e tal, Aí a Gabi nasceu. Aí a Gabi nasceu, e aí eu já queria fazer os doces. Eu falei, agora os doces é por minha conta. Eu falei pra minha mãe, eu vou fazer e tal, E aí eu fiz os testes e tal, e aí nas festas dos meus filhos... Só não pra interromper, mas tu chegou a pedir a receita pra avó da tua amiga? Não, nunca. Não. Que tu foi no... Ela falou que ela usava, e aí eu falei, opa, vamos Vai fazer ver. os testes, fazer os testes. E aí comecei a fazer as festas da minha filha, da mais nova, eu fazer os doces, e aí, gente... Era um avanço na mesa. Era um avanço. Juro por Deus, eu ficava meio chocada. Eu falava, gente, vai cair a mesa, a decoração e não sei o quê. E assim, acabava em 1 minuto. Então, sei lá, no começo eu fazia 200, aí no ano seguinte eu fazia 300, porque acabava num minuto e tal, E aí o pessoal começou a falar, você tem que fazer, faz pra fora, não sei o quê, Aí, as 2 primeiras festas. A primeira, eu acho que foi do Pedro, da Natália. Que assim, que eu fiz o cento, e cobrei, fiz o primeiro cálculo. pedido, vamos dizer assim. O primeiro pedido foi do Pedro, da Natália, minha amiga do banco. E o segundo foi da Mônica, mãe da Lívia e da Larissa Osteron, que eram amigas do meu filho. Foram os primeiros pedidos. E eu lembro que da Larissa e da Lívia... Ela faz aniversário em outubro. Então foi tema Halloween. Então eu lembro que eu comprei forminha roxa, laranja e tal. Teve todo esse cuidado. Além de ser gourmetizado, você teve um trabalho artesanal também. Eu vi umas caixinhas que você postou, maravilhosa. E aí, da Natália, do Pedro, foi dos Minions. Ai, que Lembro até hoje. E aí era azul, amarela e tal. Então foram os meus 2 primeiros pedidos, se eu não me engano. E aí... porque você tem que trazer pro banco, você tem que vender no banco, você tem que trazer pro banco. Aí eu comecei a levar pro banco. Aí eu levava uma sacola com 12 caixinhas. Quando eu saio pra vender, caixinha com 4 docinhos. E aí eu levava pro banco. Aí os próprios funcionários compravam. E aí começou um cliente ou outro ver. E começou a pedir também. Só que aí eu não podia vender dentro do banco. E aí, como é que vai? Porque alguém podia me pegar e tal, E aí os clientes que eram amigos e tal, era do cartório, era da Drogazil, era... Qual cidade trabalhava? Na Conselheiro. Então tinha o cartório do lado, que não tem mais, agora é na Oswaldo Cruz. Sim, tu trabalhava com aquele em frente ao Carrefour ali? Sim. E aí o que eu comecei a fazer? Na minha hora do almoço, eu tinha 30 minutos, aí eu engolia a comida em 5, 10 minutos e saía pra rua pra vender. Aí a sacola que eu levava 12, comecei a levar 15, comecei a levar 18, comecei a levar 2 sacolas. E aí eu saía pra vender na hora do almoço. Caraca. E o pessoal comprava, os amigos do trabalho e o pessoal de fora, na minha hora do almoço, porque eu não podia vender no horário de trabalho. Tinha que ser voando, né? Meu Deus. Meia horinha só. Mas eu engolia, eu como rápido, né? Até hoje. Até hoje eu como muito rápido. Eu a comida sem mastigar, praticamente. E aí eu saía pra vender na hora do almoço. E aí o negócio foi crescendo. Caraca. E o negócio foi crescendo, foi crescendo. Aí conheci o C. Você. Para quem não lembra, é o marido de aluguel, gente. O Júnior, que foi aqui marido de aluguel, que veio. Já esteve aqui. Aí eu conheci o Júnior, que também é super empreendedor, trabalhador, batalhador e tal. Aí eu chegava do mercado, tipo, com 3 latas de leite moça, sei lá, meia dúzia de forminha, não sei o quê. Aí ele olhava pra mim, aí, tipo assim, sempre tinha que sair correndo. Sempre tinha que sair correndo. Apareceu uma encomenda, tem que sair correndo. Amanhã eu tenho que levar brigadeiro pro banco, tinha que sair correndo. E nisso você não pega promoção. Você paga mais caro. Você se estressa, porque aí você já chega cansada, estressada. Não, fora que tu dormia. Não, calma. Do céu. Vou chegar nessa parte. Meu Deus. Aí ele falou, não é assim. Aí eu nunca me esqueço, ele chegou um dia com 1 ou 2 caixas de leite moça. Caixa, com 48 latinhas. A cara do Júnior fazer isso. A tua cara, Júnior. Não, escuta essa também. Aí eu falei, amor, você pode parar, nem lembro, do Cacau Center, Pro Plastic, sei lá. Comprar forminha? Tá bom. Ele chega com um pacote fechado.
um monte de forminha. Não, se você quer... Aí, por exemplo, aquelas caixas grandes que usa pra cento, ou pra meio cento, 25, 36 e tal. Eu ia na Cacau Center pro Plastique, enfim. Ai, me vê 3, me vê 2, me vê não sei o que lá. Aí ele também apareceu com um bagulho fechado de 25 pacote fechado. Não, amor, é assim, se você quer trabalhar e não sei o que, você tem que ter. E aí, me deu um start do Bia Brigadeiros. Opa, pera lá. Então, assim, você pega promoção, aí você fica pesquisando o mercado mais barato, Mercado Livre, Extra, aplicativo, não sei o que. Porque aí sim tem um lucro, né? Outro pontapé também que me ajudou, também no começo, foi a minha tia, que tem uma loja de roupa, Adriana Soto. Isso, que faz o ela, jabazinho, isso mesmo. Ela encomendou comigo para dar para as clientes no Dia das Mães. Se eu não me engano, foram mais 100 caixinhas, 60 caixinhas, 80 caixinhas. E também... Porque o que acontece? É o boca a boca. Sim. É o que mais tem poder, não é? É o que mais tem poder. É o boca a boca, é a internet, é o boca a boca. Então, um pede, aí já prova, porque já experimenta. Se um gosta, e aí, nas Deus. festas, indica de quem esse brigadeiro. Eu mesma, que não sei o quê, nananana. Então, assim, começou com essas duas amigas que pediram pros filhos dela, aí depois no banco, e aí foi indo, aí foi crescendo. Aí começou, veio a pandemia. Ai, vixe. Mas graças a Deus não parei. Não porque parou. tinha as festinhas em menores quantidades, mas o pessoal queria comemorar. E aí, o que teve de interessante também? Por exemplo, a moça pedia menos, só que várias, por exemplo. Ah, eu quero cantar parabéns pro meu filho. Só que era cada um na sua casa, né? Porque era... como que era que a gente fazia? Né? Live? Vídeo chamada. Chamada, festa em casa, Sim. não sei o quê. Então, tipo, era uma bandejinha pra casa dela. Aí ela pedia pra entregar uma bandejinha na casa dos avós. Ai, que uma bandejinha na legal. casa dos tios. Quem quisesse participar, por exemplo. Outra coisa que eu fiz na festa da minha filha, no primeiro ano da pandemia, acho que deu tanto trabalho. Os meus pais quase me mataram. Porque eu fiz... acho que eram umas 60, 70 lembrancinhas. No primeiro aniversário da minha filha, que foi na pandemia, que foi em casa, eu fiz dessas caixinhas que eu faço, que eu vendo, a pronta entrega, eu fiz kits. E eu trabalhava no banco ainda. E eu fiz os meus pais entregarem. Nossa. Santos inteiros, 60, 70, porque aí tinha os amiguinhos da escola, tinha a família, tinha filhos das minhas amigas. Aí você fez com a lembrancinha do aniversário que não teve. Que não teve. Iam cantar parabéns na festa online. Ai, como que era que falava? Live? Live, Zoom. Zoom, festa no Zoom. E aí, aí eu trabalhava no banco. E como que eu ia entregar isso? Eu falei, mãe, pai, vocês me ajudam? Ajudam. Então ficou um responsável do canal 7 ao canal 4. Logística. Não, e aí eu abuso, mas eu também faço um abuso mais organizado. Lógico, então eu fiz o roteiro, o percurso que era pra cada um fazer. Porque eu não ia dar, se vira. Lógico. Com os endereços. Eu colocava o número 1, o número 2 da entrega, peguei o Waze antes de fazer essa logística e tal. Então um ficou responsável do canal 7 ao canal 4. E a outra do canal 3, canal 1, sei lá, não lembro quem ficou com qual. Gente, maravilhosa. Mas eles demoraram quase que um dia inteiro. Foi uma manhã e um começo da tarde, mais ou menos. Também era muita gente. Nossa. Imagina quanto que eles gastaram de gasolina, de tempo, de... Meu Deus. Não, e assim, prédio que não tem portaria. Isso era o meu pai mais que reclamava. Tipo, ai, demorava, e que não sei o quê. Não. Mas... foram todas entregues, missão cumprida. Só que aí no ano seguinte da pandemia eu falei, não vai ter mais lembrancinha. Tá tudo bem, não, deixa quieto. Foi uma vez e não fiz mais, porque realmente deu muito trabalho, mas nossa, eles. Sensacional. Mas aí eu mandei com uma velhinha, aí foi muito gostoso no Zoom, todos cantando parabéns, que pequenininho, legal. na época, 5, 6 anos. E aí foi muito legal. Então foi crescendo, boca a boca, divulgação, não sei o quê, nananana. E aí, eu recebi a primeira encomenda de casamento. Se eu não me engano, casamento, Bia. Se eu não me engano, não foi... acho que foi casamento civil, se eu não me engano, Nossa, mas era casamento. Assim, pra tu ver o poder do boca a boca. E era uma quantidade. Se eu não me engano, eram 500. 500. Gente, trabalhou, hein? E eu no banco. É isso que eu ia perguntar. Você ainda estava no banco? Ainda estava no banco. E aí veio o Natal, né? E assim, era... Que loucura. E eu fico muito no celular. E como era o começo,
Eu não queria deixar o cliente... Não tinha aquele negócio, horário de funcionamento até 6 horas. Não, eu respondia às 7 horas da noite, 10 horas da noite, 9 horas, 11 horas. Às vezes meus filhos reclamavam, meu marido reclamava. E aí, teve um dia que eu me peguei recebendo uma encomenda, tipo assim, 00:30, e eu indo 1h da manhã pra cozinha. Aí eu falei, não, basta, né? Também tudo tem um limite. Nossa. Porque aí você tem que começar a colocar também... Não é questão de regras, mas assim... Tem que também aceitar o seu limite, respeitar o seu limite. Não fazer do seu empreendimento você virar escrava, né? Exatamente, porque tem que ser o contrário, né? Assim. E aí eu me vi 1h30 da manhã na cozinha, e aí no dia seguinte trabalhar e tal. Aí um belo dia, minha chefe, que adorava meus brigadeiros, ela falou, teu plano B tá virando plano A, né? Aí eu falei... Aí nisso eu comecei a chorar, me emocionei e tal. Aí eu falei, tá, porque realmente tava, né? E aí... Já estava compensando, assim, questão da grana, o que dava os brigadeiros e o banco? Como é que... Tá, assim, eu tinha aquele medo, né? Porque 2 filhos, vale alimentação, plano de saúde, estabilidade, né? O salário lá certinho todo mês e tal. Mas, gente, tem vida após o banco. Isso eu falo pra todo mundo. Eu falo, por exemplo, o banco não é um ambiente fácil, é difícil, né? Estressante. Tem que ter muita pressão, né? muita pressão e tal. Então, eu falo pra todo mundo, o conselho que eu dou até hoje é tenha o plano B. Pra não ser... Em tudo na vida, né, também. Pra não ser pego de surpresa. E aí, ela falou, teu plano B tá virando plano A. Eu falei, tá. E nisso eu já me emocionei e tal. Não. Eu sei que deu, sei lá, 15 dias, 20 dias. Ela me mandou embora. E eu ainda brinquei com ela quando ela me mandou embora. Porque eu falei, por que você não me avisou? Eu não tinha me estressado tanto com a encomenda do casamento. Porque aí eu pude fazer a encomenda tranquilamente na minha casa. Sim. Porque foi antes, né? E aí eu fui mandada embora. Na hora você toma aquele baque e tal. Sim, imagino. Mas foi a melhor coisa pra mim. Porque assim, querendo ou não, você fica acomodada tanto tempo num lugar. E alavancou o meu trabalho. Que aí você tem mais tempo a se dedicar, Mais tempo pra me dedicar. trabalhar com a mídia. Qualidade de vida, né? Como é que ficou isso, sua qualidade de vida? Isso eu não troco por nada. Não viro mais CLT, gente. Olha, caralho. A maioria que veio aqui, que é empreendedora, falou isso. Quando entra na vida empreendedora e começa... Não quer mais saber Só de teve CLT. uma história, né? Que... Só o Edinho que ele quis voltar. Ah, é? Ele quis, mas foi por uma decisão, porque ele tinha um sócio e aí a empresa ia demorar para galgar e ele quis voltar pro CLT. Não, levar meus filhos na escola, buscar... que nem eu sou muito organizada. O meu marido fala que eu não sou, mas quando eu falo organizada, é tipo, eu acho que a palavra é prática, é objetiva, é sistemática. Tipo assim, eu acordo 6:30, faço o meu exercício, isso antes de engravidar, né? Faço o meu exercício, 8 horas eu já tenho que começar a enrolar os brigadeiros, 10 horas eu levo a Gabi no inglês, das 10 às 11 ou eu vou pedalar, eu sou a louca do exercício. Isso, vamos conversar que eu li lá a tua história, vamos falar sobre isso. Eu sou meia louca no exercício. Então, tipo assim, já teve vezes... teve um dia... E eu acho que eu já tava grávida, tá? Teve um dia que eu acho que eu já tava grávida, que eu corro de manhã, levo a Gabi pro inglês. Aí eu subo ilha e desço ilha de bike. Aí eu levo e busco. Então, eu levo ela do canal 1 ao canal 4 de bike e volto. Vou trabalhar. E no final da tarde, eu busco ela de bike e volto. Isso era o meu normal. Tá? Mas nesse dia que eu acho que eu extrapolei, que eu acho que eu já estava no comecinho da gravidez, feito tudo isso, não satisfeita, eu ainda ia fazer 2 aulas de zumba do Diego Chefali, primo do meu marido. Olha, sensacional. Fazia mais 2 horas de zumba, fit dance, sei lá o que querem chamar agora. Gente! Aí às vezes eu acho que eu sou meia louca mesmo. Tem que passar esse um pouquinho desse grãozinho pro marido, né? Não faz nada, gente, não faz nada. Ele fala, o meu serviço já é, como que é? Já pego peso, já faço o subir e descer da escada e tal, mas é diferente. Aí ele se ferra nas costas, né? Vocês sabem. Nossa, é uma história longa. Nossa, ele é novo e já tem coluna de velho. E agora vai ser pai, né? Então assim, já falei pra ele. Vai pegar muito no colo. Tem que cuidar das costas, Eu não sei se você sabe, ele participou no desafio 15 dias que a gente fazia. Ele emagreceu muito, muito. Só não ganhou músculo porque não fez nenhum exercício. Isso que tinha academia de graça, né? E assim, tem que fortalecer, é o que eu explico pra ele, pra não vir a dor de novo, entendeu? Mas não, é o Perdeu 1 horinha no dia dele. Ele não tem academia no prédio agora, eu falo pra ele. Olha, não tem jeito. Fazer com o velho.
Não tem jeito. Mas sempre salva pro marido nessa Ai, história. meu Sempre Deus. Mas então, agora você falou dos Ela meus pais, amou né? também. Se eles bloquearam alguma coisa. É. Porque assim, hoje, como que é a minha rotina hoje, né? Agora autônoma, sem Sim. banco e tal. Claro, eu não sou hipócrita em dizer que, claro, que seria muito bom se eu ficasse só com encomenda, né? Ficava na minha casa, enrolava tudo, saía pra entregar, né? Mas não dá. Não dá ainda pra viver só de encomenda. E mesmo se desse, eu gosto muito do contato com as pessoas. Porque assim, gente, ó, esse rostinho, a filhinha de papai e tal, eu saio pra vender na rua. Você mostrou quando você era pequena. Que você já tinha podia todo tiro pra Pra isso. vender. E eu não tenho vergonha. E eu não tenho mesmo. E quando eu falo que eu saio pra vender, é essas pessoas que estão na rua e que às vezes te oferecem coisa. Sim, sim. Eu não digo que eu fico no semáforo. Mas Tu vai em lojas, pontos eu vou em comerciais. loja, eu entro no cabeleireiro. Oi, Que vocês legal. gostariam de brigadeiro? Ah, já recebi muito não, já recebi cara feia, mas assim, ninguém paga as minhas contas. Lógico. E aí É teve isso uma mesmo. vez que eu encontrei com a minha mãe no cartório. E ela me olhou de uma forma estranha. Aí quando eu cheguei em casa, ela falou assim: "Nossa, você não tem vergonha?" Eu falei: "Vergonha? Mas eu não tô roubando. Não tô Eu não matando. tô fazendo nada de errado." Lógico. Não é fácil, não é todo mundo que teria essa. É verdade. Essa. Como é que eu posso dizer? Cara de pau, essa vontade. Cara de pau e tal. Mas é um trabalho tão digno, tão lindo. Sim, Nossa. mas tem gente que tem vergonha, que não. Sei lá. E esse contato, claro que agora, às vezes, quando eu não consigo vender tudo e tal, eu vou em lugares novos, mas eu já tenho a minha clientela fixa. Sim. Então, por exemplo, terça-feira é Boqueirão em Baré, Ana Costa, Gonzaga, perdão. Aí na quarta é Ana Costa, Canal 2, Canal 1 e Centro de Santos. Mas tu já tem um ponto o fixo. Ponto, já vai tenho. naqueles determinados Isso, clientes. Que já, Porque eu na que minha trabalhei hora do muito no almoço- Gonzaga, a gente ficava esperando as mesmas pessoas passarem ali, né? Porque e já é muito gostam. gostoso, é muito gratificante você chegar. Ai, que bom que você veio, não sei o quê. Poxa. Claro que às vezes o pessoal que às vezes quer fazer uma dieta e tal. Ai, não, some daqui, não quero te ver hoje. Pelo amor de Deus, foge de tentação, não sei o quê. Então é muito gostoso você chegar num lugar. Ai, que bom que você veio. Ai, tava te esperando. Ou às vezes te mandar mensagem. Você não vai vir? Você já tá chegando? Então, assim, mesmo que, claro que seria muito bom se eu ficasse só com encomenda, mas eu ia, assim, um dia da semana, alguma coisa E eu faz ia falta, fazer né, esse pra contato. ter esse contato, entendeu? E aí você faz muitas amizades, né? Pô, o pessoal da OCB. Enfim, tem vários lugares que eu passo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa que eu pergunto principalmente para quem é empreendedor, principalmente da parte da alimentação. Você um dia pretende ter um ponto fixo? A outra moça que também faz brownie também Não falou vale a a mesma pena. coisa, que não Eu também acho que não vale a pena. Ai, não. É muita dor de cabeça. tem interesse em ter uma lojinha. Não, por enquanto. Já fui, como é que eu posso dizer? Já me ofereceram, já vieram com propostas tentadoras na época da pandemia, né? Uma colega minha veio, eu faço um valor bem mais baixo e tal, nananã. Só que eu falei, gente, no meio da pandemia Ainda eu não vou mais me arriscar. a alimentação, é muita burocracia, gente exato. do céu. E aí eu falei, não. E você vai ficar presa para fazer e vai depender dos outros para vender teu produto na loja, né? E assim, é o que eu falo, né? Às vezes eu penso no começo, né? Vou ter um quiosque no shopping. Primeiro que é caríssimo, mas assim, só... Sim. Ou uma bicicleta no shopping, um ponto fixo. Vamos falar em ponto fixo. Seja no shopping, seja não sei aonde, supercentro. Sim. Gente, se em 10 minutos não aparece alguém, eu já fico... Porque eu tenho rodinha no pé, Sim, eu ando. Aí sim. que nem, por exemplo, ali no Boqueirão mesmo, que é aonde eu vendia quando eu trabalhava no banco, eu paro o meu carro ali e ando. Aí o pessoal fala, nossa, você anda tudo... E uma coisa era muito engraçada. Quando eu trabalhava no banco, eu chegava nos lugares, como? Toda Toda elegante. Senhora. E aí, por incrível que pareça, as pessoas, principalmente as mulheres, elas te admiram. E olha que mulher, às vezes tem aquele negócio de inveja e tal. Isso. Mas como eram pessoas que eu atendia no banco e tal... elas ficavam mais impressionadas ainda. Olha, ela tá andando desde a Conselheira até o Canal 4, de salto, toda arrumada e com as minhas sacolinhas de loja de roupa, de sapato, sei lá, entendeu? Então isso era muito legal também. E as pessoas acham que bancário é milionário, porque Não, trabalha no banco. vixe. Não é, já foi há muito tempo. dinheiro.
Tinha gente que falava que antigamente ganhava vale unha, vale roupa. pra manter, Imagina, Não, bancário hoje é já gerente. foi, vixe. Não, aí a pessoa pensa que bancário. Gente, hoje empregos que pagam bem são muito raros hoje. São muito Você é mais explorado do que outra coisa, né? Gerente sofre. E a pressão em cima de gerente é muito E grande. a meta cada vez mais alta, você não consegue bater aquela meta e não sei o quê. Deve ter sido um alívio pra você na Foi. parte de destressar pra poder se Nossa. dedicar ao teu negócio, né? Foi muito. Nossa, foi. Tirou um peso, sabe? E é aquilo que eu falo: você ter o seu horário, você. A qualidade de vida, você levar, buscar. Só que assim, no banco. Tanto que assim. Tem quem goste, tem quem não gostasse de mim. Isso E é isso eu normal em qualquer sabia. área. Eu percebia. Vixe. Isso é normal. Porque eu sou muito, assim, meio justa, sabe? Detesto coisa errada. E eu não tenho medo de bater de frente. As pessoas, Bia, como tu fala isso? Que não sei o quê. Não. Então, assim, por exemplo, Dia das Mães dos meus filhos, nunca perdi um. E eu tenho chefe, colega de trabalho, que elas abdicaram de vários Dia das Mães, várias apresentações, vários isso, que elas falam pra mim, nossa... Se arrependimento matasse, se eu voltasse antes. Nunca deixei de ir numa Dia das Mães, Nossa. Sabe o que é engraçado? Dia da Família, dia de apresentação de música, não sei o quê. Eu simplesmente chegava, 5h30, 5 horas, tem Não, sabe o que é apresentação. engraçado? Não dava opção. A pessoa... Aí as pessoas Certíssima, falavam, certíssima. Você não tem medo? Eu falei, meu... Aí eles perderam. Aí, vamos dizer, perderam, os filhos cresceram. E um dia desses o banco chega pra eles, obrigado. Esquece tudo Isso mesmo, que ele se dedicou, Olha, que ele se matou pelo... E não vale nada isso. Nunca deixei. Eu perdi Nunca até deixei. os 2 anos do Gustavo, depois ele... Veio eu não deixo. Aí ele Eu não pegou, perco. ele falou... Aí eu consegui, depois que a gente voltou... Que a história é bem longa aqui, né? Depois que a gente voltou, aí eu peguei, engravidei do Vinícius, né? O Gu nasceu, ele ia fazer 4 anos. Aí ele falou, não, você não vai mais voltar. Imagina, com 3 aqui, não tem condição, não sei o quê. Aí eu nunca mais perdi. Mas assim, eu engoli muito sapo, assim. E não vale a pena. É maravilhoso você ter peitado, mas não, não. tal horário, eu tô indo embora. E vamos a um outro ponto. Você conta um pouco dessa história. E o empreendedor, você tem um marido que adora viajar. E aí você... então. E empreendedor, você pode viajar quando você quiser. Exato, e aí não precisa, que nem, por exemplo, julho, janeiro, que é tudo muito mais caro. Cheio, Claro, né? Cheio. Claro que você tem, que nem agora, meus filhos vão entrar numa fase que não dá mais ficar faltando tanto na Sim, escola, sim, né? sim. Um já tá no colegial, a Gabi ainda dá pra, né? Mas, você quer pegar um feriado prolongado, no banco todo, feriado quinta, tinha que trabalhar sexta. É verdade. Agora, a gente, que nem, por exemplo, essa viagem que a gente fez de julho, né? Eles acabaram de voltar de Brasília e Goiás. Mas foi milhas. Não, eu sei, mas... Uma delícia. Vocês Mas decidiram... Vocês acabaram... Eles fizeram uma viagem... Vocês fizeram uma viagem pro Nordeste. Ficaram 20 dias viajando. Voltaram. Depois de poucas semanas, viajaram de novo pra Brasília. Se é no emprego normal, nunca e jamais. No CLT... Nossa, eu nunca me esqueço. Pra viajar de navio... Eu nunca viajei de navio... muitos dias. Era sempre mini cruzeiro. Por quê? Porque ia na sexta e voltava na segunda. Nossa... Na segunda, até não tinha tanto problema, porque o navio normalmente chega cedo, 9 horas você conseguia desembarcar lá, sair, e 9h30, 10 horas tu tá no banco. O banco abria 10 Com horas. a mala e tudo. Beleza. Agora, de sexta, pra você pedir, pelo amor de Deus, pra chefe te liberar um Não pouco é. antes. E Então, se assim, libera pra você, que outro, não sei o É quê. uma coisa Aí você boa. tem que produzir pra É, poder... é. Mas, é que nem, por exemplo, no nosso trabalho. A gente é autônomo e tal. Tem essa flexibilidade de viajar, só que assim, a gente só pode viajar se a gente der uma apavorada mais. Exatamente. É o que eu falei pra ele. Essa viagem de julho, o que acontece? A gente não ia receber, porque os dois são autônomos. Uhum. Então, assim, a gente não ia receber. Tinha as contas fixas para pagar naquele mês. E fora os gastos da viagem. Então, mês de agosto, como que a gente paga as contas? Tem que estar com o dinheiro guardado. Então, eu virei... Não só dinheiro guardado, mas... Porque, assim, a gente guarda, mas numa emergência. A nossa ideia. E isso, não sei se ele falou aqui da outra vez... Isso eu ensinei ele. A juntar, a guardar, a poupar... Para deixar numa emergência. Então, o que a gente fez nesse planejamento da viagem de julho? Vamos apavorar maio, junho, abril,
vamos dar uma alavancada nas... Ele trabalhava até tarde, ele já trabalha uma vez ou outra, mas assim, trabalhava quase todo dia até tarde. Eu também aceitava tudo quanto era encomenda, não negava nada, não nego nada, me viro nos 30 pra gente poder fazer a viagem. Sim. Porque senão não dá. Porque é o que eu falo, né? Tem o ônus e o bônus, né? Porque... Claro, a gente... É aquela coisa, a gente ganha, mas também pode não ganhar. Mas, por exemplo, a gente faz uma vez por ano uma viagem em família, né? Que nem a gente sempre viaja com meu irmão, meu pai e tal, né? E quando vai marcar a data, eles têm que ver que mês eles vão tirar férias. E a gente vai e aí eles ficam, e vocês? Não, a gente não. Vocês decidem. E aí a gente se programa, né? O único dia que eu fico preso assim é quinta-feira. Não tem jeito, isso aí o ano inteiro. Mas o resto da semana eu consigo dar um jeito. Porque eu aviso os clientes, eu vou viajar. A vida de empreendedor, que né, a gente acompanha nossos filhos, a gente, né, tem essa, graças a Deus, é uma delícia. E é bom, né, a gente estar conversando sobre isso. Por que a gente traz essas histórias? Por quê? Porque quem tem esse medo de empreender, né, que nem você fez certinho, estava lá no CLT, foi como um plano B, viu que tava virando um plano A e pronto, aconteceu de ser demitido, você não estava esperando, e olha aí, segurou. Eu já imaginava, porque alguém tinha que sair e tal, e uma coisa que eu falava assim, se tiver que demitir alguém, eu tenho meu plano B. Eu prefiro que me demita do que demita uma colega minha que, né, vive no mundo da lua, que não tinha plano B, que não sei o que, não sei o que lá, que tinha 2 filhos e tal. Eu falei, se tiver que mandar alguém embora, eu tô na fila, porque eu não ia... Imagina eu trabalhar depois, a menina foi mandada embora e eu já tenho meu plano B e eu não fui. Ai, não sei. Às vezes eu penso muito nos outros. A gente falou com outras pessoas aqui, o problema do brasileiro, da pessoa que é sempre... eu não queria trabalhar no comércio, eu não queria... Tá, mas o que tu tá fazendo para acontecer isso? O Robson que veio aqui, vai lá na 25 de março, compra um bagulho, vende, comece de alguma maneira. Exatamente. E isso eu converso muito com o meu marido. Eu não dou dinheiro pra gente pedindo na rua. Também dinheiro. Se tá vendendo, seja bala, pano de chão, pano de prato. Por mais que não seja o local adequado, mas às vezes foi o que ele encontrou pra ter. Às vezes eu compro paçoca, adoro paçoca, compro aquela balinha Valda, Dalva, sei lá qual é o nome da bala, verdinha. Compro e tal, porque é uma forma de ajudar. Mas dá dinheiro, estou com fome, não sei o que, não sei o que lá. Não vou dar, também não sei se vai comprar bebida, não sei se vai realmente comprar. Eu dou comida. O que eu ia falar agora, às vezes eu tô com sanduíche natural, que eu faço também, tá? Porque o pessoal do banco começou a pedir. Por isso que o Júlio tá essa bola. O pessoal do banco começou a pedir sanduíche natural. Aí eu comecei a fazer. Aí agora o povo quer refrigerante, suquinho. Eu falo, gente, daqui a pouco eu vou vir com um carrinho, né? Aí, às vezes, sobra o sanduíche e às vezes, estou com fome, sei que lá, eu falo, não vou te dar dinheiro, mas tá aqui um sanduíche, você pode se alimentar. Lógico. Ou que nem, por exemplo, ali perto da minha casa, quase chegando na minha casa, às vezes tem uma moça com uma bebezinha no colo. Bebezinha não, criancinha já maior. Aí eu olho pro banco assim do lado e tinha lá a caixinha do bicho de pé, do rosa. Às vezes eu penso, sabe, que às vezes é Deus que não me fez vender essa última pra eu dar pra essa menininha. Vira e mexe, acontece essas coisas comigo. Às vezes, tipo, sobra uma caixinha, sobra um sanduíche e vem uma pessoa pedindo alguma coisa que tá com fome. Sabe que é engraçado esses dias? Semana passada, eu tive que ir lá em Santos e aí o Vini nunca quer ir pra canto nenhum, né? É preguiçoso, né? Quer ficar em casa. E aí, a gente é muito exemplo, né? Né? A gente, os pais, são sempre exemplo. Eu sempre falo, nós pais, não adianta a gente ficar falando. A gente tem que mostrar, a gente tem que falar, mas eles vão muito pelo exemplo. E aí, eu tinha que ir na Santa Casa, estacionei ali, né? Dei o golpe lá no McDonald's, né? E aí, o zoiudo, né? Eu falei, imagina, acabou de comer aqui, mandei McDonald's e tal. Atravessamos, fui lá. E aí, quando a gente tava voltando... Aí tinha um senhor pra olhar o carro e eu pra variar, né? Uma anta nunca tem dinheiro, né? Nunca tem. Mas tipo um Edinho que eles querem olhar e tal, né? Um senhor muito... tinha o seu Madruga aqui, o tio Madruga vai olhar. E parecia mesmo, sabe? O seu Madruga. Aí o Vini pegou, né? Ele, menino bonito, não sei o que, estuda e tal. Fomos lá, busquei minha receita. Quando eu tava voltando, aí ele veio contando a história, que o guarda-chuva tava chovendo, né? E ele veio contando a história dele super bonitinho, né? Aí ele conversando com o Vini, você é um bom menino? Aí ele, eu sou sim. Aí eu assim, ele tá falando a verdade, mas eu falei, não, ele é um bom menino sim, né?
Aí eu, poxa, tu acredita? E eu já tinha dado todas as minhas moedas para tinha uma mais. mãezinha que realmente estava com uma criança. E não dava pra eu sair do carro pra comprar alguma coisa. Porque eu e o Beto somos assim, a gente compra as coisas, sabe? Tipo, caiu uma fralda e tal. Ó, não vou dar dinheiro. O Beto vai lá comprar fralda, leite. A gente ajuda dessa forma. E ele, assim, ai, não tem problema não. Imagina, eu só quero que você prometa que você vai ser um bom menino. Vai ser doutor? Porque se o tio Madruga entrar de muleta, você ajuda Cuida o de tio mim. Madruga. Aí eu assim, mas o que foi? Ele, não, eu tô com uma fome, porque eu sou jardineiro. E hoje tá chovendo, não para de chover nessa cidade, eu tô sem trabalho. Aí eu falei, o senhor tá com fome? Aí ele, eu tô. Aí eu falei, o senhor quer ir lá no portal comigo, então? Aí você escolhe lá, o senhor vê que quer... Aí ele, não, imagina, é muito longe, tá chovendo. Aí eu, pode ser então o McDonald's? Aí ele, imagina, eu nunca comi isso aí. Olha. Aí eu fechei o carro. Aí eu, vamos lá então, o que você quer comer? Aí ele ficou assim, aí eu, é sério, pode escolher. E eu vim me olhando assim, o colinho cheio de lágrima. Aí ele assim, eu nunca tomei um milkshake. Olha só. Aí eu, tá com fome, mas eu queria tanto uma coisa com sustância. Aí eu, já sei então. Aí ele assim, você já comeu sanduíche? Aí ele, esse não, eu nunca comi. Ele, então espera um pouquinho, eu vou lá com a minha mãe. Aí fui, aí a gente comprou um lanche bem, comprou um milkshake, né? O Vini todo emocionado. Aí, mãe, eu posso entregar? Eu falei, pode, filho, pode, né? E aí foi. Quando esse rapaz, seu Madruga, viu o milkshake, o olho dele brilhava, ele tirou assim, o Vinícius. Ele chorava tanto, sabe? Abraçou lá o senhor. E depois eu falei, aí entramos no carro, eu falei assim, o que foi? Aí ele assim, mãe, como pode, né? Tão pouco, Fez a né? felicidade. Fazer tanta diferença. Eu falei, então, eu quero que você sempre Tenha o exemplo. possa fazer isso por alguém, filho, né? Sabe uma coisa que eu fiz no começo da pandemia? Eu vi um vídeo, não sei aonde, Instagram, sei lá, de máscara com papel. Era um papel toalha um pouco mais sofisticado. Aquilo me tocou. Aquilo me tocou. Aí eu falei, eu vou fazer isso. Eu vou entregar pros pobres na rua, vou levar meus filhos, fazer todo esse trabalho, né? Aí eu fui no mercado, comprei esse papel toalha que é o mais sofisticado, lá mais durinho, impermeável, sei lá como é que era. Aí era esse papel, elástico e grampo. Só isso, o material. Gente, o papel, sei lá, era um papel mais sofisticado, acho que era um pouquinho mais caro, acho que era R$9, R$11. Vai, que seja aí, gastei R$20. Fizemos, acho que, sei lá, mais 100 máscaras. Aí eu saí com eles, Júnior, no carro, e fomos entregar, né? Aí, primeiro que a gente se deparou, eles não queriam. E eu, pra explicar pros filhos. Tipo assim, eles saíram, né? Ai, não quero, não vou pegar vírus nenhum e não sei o quê. Um ou outro aceitava, mas digamos que de 100 máscaras a gente entregou, sei lá, 15. Caramba. 12. Sei lá. E aí, nisso eu postei nas redes sociais. E uma amiga minha, cliente do banco até, quando eu falo que clientes viram amigos e viram mesmo, uma cliente, ela tinha uma fazenda, uma coisa no interior e lá era simples, sei lá, não sei. Ela assim, você me vende? Eu falei, não tô vendendo. Eu tô doando. Ai, você deixaria aqui pra mim, então, algumas? Eu falei, claro, eu faço questão. Porque aí eu levei com as crianças também, porque eles tiveram pouco contato, né, de entregar na mão das pessoas de rua, né? E aí eu falei, vamos entregar para essa amiga que tem uma fazenda e ela vai dar para os funcionários e tal, não sei o que lá. Então, é isso, né? O exemplo que você dá para os filhos, né? Porque é importantíssimo. E, sem perceber, continuando e... Não mudando de assunto, porque tem tudo a ver. Mas que nem eu tive o exemplo da minha mãe, né? Aquela que fazia as lembrancinhas. Meu, sabe uma lembrancinha que eu fiz? Isso eu falo com muito orgulho, porque foi uma das mais desafiadoras. Sempre fiz tudo das festas dos meus filhos. A decoração da mesa, as lembrancinhas, tubete. Bolo, tudo? Não, bolo é minha tia. Ah, tá. Nel Bolos. Sensacional. Nossa, eu vou ficar gordo. Uma das lembrancinhas de 5 anos. Foi a última festa antes da pandemia. Foi das princesas. Eu fiz jogo da memória de lembrancinha. Eu cortei 1000 quadradinhos de EVA. Eu cortei 1000 adesivos e colei os adesivos no EVA 1000.
E era meninos e meninas. Então, as meninas eram as princesas, o tema da festa era princesa. Então, as meninas eram as princesas e os meninos tinham os príncipes, tinham os 7 anões, tinha o linguado da Pequena Sereia, o Sebastião. Meu Deus. E aí, eu fiz as lembrancinhas. E aí, eu entrego. E é muito gratificante. Porque aí, né? você à noite, os seus filhos estão vendo, eles estão te ajudando. Exatamente. Você traz eles para ajudar, né? E aí, então eu tive a inspiração a minha mãe, né? E há o quê? 2 anos atrás, o meu filho veio com um papo de que quero fazer intercâmbio, quero fazer intercâmbio, quero fazer intercâmbio. Eu falei, tá bom, também quero que você faça intercâmbio. Porque eu não fiz intercâmbio porque eu engravidei. E ele sabe disso. O meu irmão já fez intercâmbio. Tanto que quando eu contei pros meus pais que eu estava grávida, a primeira coisa que a minha mãe falou é... Ai, não, eu posso contar uma coisa muito engraçada? Não, só um minutinho. Quando eu contei pros meus pais que eu estava grávida do primeiro filho, eu dei um exame para cada um. O meu pai pegou aquele exame mais complicado. Reagente, um monte de zero, não sei o que, não sei o que lá. A minha mãe pegou um só positivo. Aí o meu pai achava que eu tava com AIDS. Aí, quando a minha mãe virou e falou assim... Porque meu pai virou e falou assim... Nossa, o que é isso? Eu não tô entendendo nada. Nervoso. Porque ele achava que eu estava com AIDS. Aí a minha mãe vira e fala... Como não tá entendendo nada, Paula? Ela tá grávida. Aí que na hora o meu pai falou... Ufa, é uma vida e não... Então assim, nem foi tão... Não, quando eu... Voltando nesse assunto, eu fui fazer um teste de... Quando eu era solteiro, era um bom menino, comportado e tudo mais, né? Aí eu fui fazer um teste de HIV. Aí vem lá, não reagente. Aí eu sentei no banco e li, não reagente. O que não reagente? Significa que eu tenho e não tá reagindo? Eu não sabia. Bom, medo, né? Porque a gente mesmo... Pronto, Nossa. E aí? Então, assim... Há 2 anos atrás, o meu filho falou que queria fazer intercâmbio. E eu também, por não ter tido esse sonho, eu também sempre falei... Putz, quero que meu filho faça intercâmbio. E aí eu falei, não tenho condições. Você tem que ajudar. Como que você vai ajudar? Não sei o quê, não. E aí, um belo dia, eu chego em casa e ele tá fazendo granola. A minha cozinha, de pernas pro ar. Falei, Gustavo, o que você tá fazendo? Vou vender granola. Aí na hora você fala, nossa, mas como assim? Mas aí primeiro, né, o defeito de mãe, você dá aquela bronca da cozinha, uma bagunça, não sei o quê, né? Aí depois, tá, legal. Aí ele assim, você me ajuda? Você divulga quando você fizer dos brigadeiros e tal? Eu falei, tá. E aí a família comprou. E realmente todo mundo começou a elogiar muito, porque ele fazia a granola e era muito crocante, saborosa e tal. Eu falei, nossa, não é que o negócio é bom mesmo? Aí eu comecei a colocar nos grupos da escola, pra não misturar muitas coisas, né? Aí comecei a colocar no Instagram. Aí ele criou o próprio Instagram dele, ele fez os logos, porque ele é bem digital também. E faz o logo e o telefone, não sei o que lá, blá, blá. E aí ele começou a vender granola e viu que tava vendendo e o dinheiro tava vindo, né? Eu falei, legal, Gu. E aí ganha mesada dos avós e vai juntando o dinheirinho dele e tal, E aí, vamos ver o intercâmbio? Vamos ver o intercâmbio. Aí fomos ver o intercâmbio. E olha, isso é uma das histórias que eu conto com muito orgulho. Porque tem pessoas, uma ou outra, que viram e falam assim, nossa, você pagava alguma coisa quando você era jovem? Eu falei, mas não é porque eu não pagava, não é porque meus pais deram essa educação, sou muito grata, claro, mas tem coisas que eu não concordo e vou fazer diferente. Que nem, por exemplo, eu não quero que meu filho trabalhe com 23 anos, como aconteceu comigo. Eu quero que ele trabalhe antes, entendeu? E aí, por que o meu tio falou isso? Porque o meu filho ajudou a pagar o intercâmbio. Os meus pais ajudaram, graças a Deus, serei eternamente grata. Eu entrei, meus pais entraram, mas o dinheiro que ele levou e metade da passagem aérea, ele pagou do dinheiro dele. Que nem, por exemplo, ele fez festa, ele fez aniversário. E eu amo festa. Não vem falar pra mim que não quer ter festa. Aí ele vai fazer intercâmbio. Ai, putz, eu me aperto. Eu vendo vários brigadeiros, o que for, mas eu vou fazer festa, porque eu amo festa. E eu puxei da minha mãe, e eu amo festa, e eu faço, e eu gosto. Também baladeiro. Que gosta, que topa e que ajuda, entendeu? E monta. A festa da Gabriela, a gente pegou brinquedo de um prédio, levou pro outro e desmonta a casinha e não sei o quê, 00:30, 1h da manhã. E ele tá lá do meu lado, entendeu? Ajudando, apoiando, entra nas minhas loucuras e tal. E eu fiz a festa de 15 anos pra ele. Sensacional, festança e tal. E aí eu falei com as mães mais próximas. Primeiro que o rapaz da agência
Já vou fazer a propaganda da agência também. Vontade. Cali Cultural, na Azevedo Sodré, em Santos. Melhor agência para intercâmbio, principalmente especialista na Califórnia. E aí, o que eu tava falando? Do intercâmbio, que ajudou dinheiro, da festa. Da festa. Aí eu perguntei pras mães... eu tenho esse problema às vezes, ó. Mas eu peguei rápida. Aí eu cheguei pras mães mais próximas. E primeiro o cara do intercâmbio falou... A gente pode fazer um site... Eu te ajudo de um dia Venice Beach, um dia no McDonald's, um hambúrguer, não sei o que lá, simbólico, tipo aquelas listas de casamento. Sim. Aí eu adorei a ideia, porque aí já ajuda também. Sim. E aí eu falei com as mães mais próximas e elas adoraram a ideia. Nossa, maravilhoso, eu não preciso... Porque o que acontece? O Gustavo, ele fez aniversário em fevereiro. Em março começou a pandemia. Ele tem roupa até hoje com etiqueta. Caramba. Por causa no aniversário dele, ganhou muita roupa, muito presente, tá? Aí ele queria fazer intercâmbio. Pô, já vai pra fora, já vai trazer coisa. Eu não queria presente. E aí as mães adoraram. Elas assim, nossa, maravilha, não preciso ir pra shopping, que não sei o quê, não. Aí eu brinquei, né? Eu falei, vou fazer um site, tal. Site? Pra quê? A gente vai pagar taxa do site. Manda o Pix. Eu falei, gente, mas é muita cara de pau. Não tenho, não sei o quê. Não, imagina que não sei o quê. Então, assim, todas abraçaram a ideia. Primeiro que muitas já via o desempenho dele, o esforço dele vendendo a granola, que não sei o que, não sei o que lá. Aí, então, o aniversário dele... Ele ganhou muitos presentes. Então, teve amigos que deu em dólar também. Que legal, que fez o Pix. E aí, as mães abraçaram a ideia mesmo, sabe? Muito show. E algumas compraram no site, porque também dá a facilidade de passar no cartão, parcelar, enfim. Sim. Então, o dinheiro que ele levou foi de toda a ajuda, os presentes de aniversário da família, dos amigos. E a granola, ele pagou metade da passagem aérea. E aí que não é barato, é caro. A última vez que um amigo meu veio pro Brasil, acho que ele pagou aí de volta $3.000. Não sei se tá esse preço ainda, mas foi dinheiro. Foi uma cacetada. Mas por exemplo seu, de ver o esforço. E aí quando eu comecei a ver, aí depois ele inventou o bolo de pote. Caramba! Aí eu falei pra ele, e ele mergulhou no bolo de pote, que ele fez camiseta, ele fez um isopor, um carrinho, e um monte de adesivo, muitos adesivos e não sei o que. Eu falei, o bolo de pote é mais difícil do que a granola. A granola, primeiro que eu posso levar. O bolo de pote não dá pra a granola, você deixando bem armazenada, ela dura uma semana, até mais. O bolo de pote não. E o bolo de pote não é todo mundo que vai comprar. Porque muita gente compra pra ajudar. Eu tenho essa consciência, né? Mas ele não ouviu. Ele mergulhou no bolo de pote. Ele saiu 3 vezes pra vender só. E desistiu, porque ele viu o quanto era difícil. Entendeu? E quando ele voltou de intercâmbio, ele falou, né? Queria voltar a vender granola e tal. Aí eu dei maior apoio. Eu falei, demorou. Tem vários clientes perguntando se você não faz mais e tal, não sei o que lá. Então... E aí, quando eu comecei a ver isso dele, do bolo de pote, da granola e tal, eu falei, gente, é todinho, me puxou total. É um exemplo. Os filhos, eles olham um exemplo, né? Eles observam. Por mais que a gente fale, é sempre um exemplo. Então, a grande responsabilidade que a gente tem na vida deles, né? Mas é verdade mesmo. Muito legal. Plantou essa sementinha, assim como a sua mãe, né? Com a história dos doces. Muito legal. Das festas. Ela que fazia tudo também. Muito contratava legal. animação. E eu faço tudo isso também. E agora mudando um pouco de assunto, essa sua mania pro esporte? É porque tem que ter o corpo e tem que emagrecer. E eu sempre tive tendência a sempre engordar. Desde jovem essa... Putz, desde jovem. E eu sou meia... um pouco traumatizada porque eu abandonava, né? Então, por exemplo, eu fiz balé, parava. Patinação, parava. Tênis, parava. Tudo eu parava, né? E eu gosto muito... Como é que eu posso dizer? Eu gosto de torcerem por mim. Eu tenho essa... Como é que eu posso dizer? Não é trauma, essa questão de competir, sabe? Competir e reconhecimento pelo que tu fez. Eu também sou assim. Eu gosto sempre de melhorar, eu gosto na corrida. O meu irmão, quando ele fez intercâmbio, a escola que ele tava nunca tinha ido para uma final de um campeonato. O meu irmão levou a escola pro campeonato e não só levou, como fez a escola ser campeã. Meu irmão saiu no jornal nos Estados Unidos e tal, entendeu? E eu adorava, eu ia em todos os jogos do meu irmão, eu aplaudia, eu torcia, eu chorava, eu gritava, isso. Meu irmão era tenista. Tá. Eu joguei tênis também. E aí eu tenho esse... Como é que é a palavra, caramba?
Tipo, eu queria ter feito, entendeu? Eu queria competir, que nem, por exemplo, hoje, uma coisa que eu acho que eu jogo bem. Claro que tem que treinar, tem que, né? Que nem meu irmão, que já jogou a vida inteira tênis, às vezes ele fala, pô, tu joga bola em qualquer lugar. É que, claro, que se tiver treino, tu vai jogar na mão. Então, assim, eu adoro e jogo bem, eu acho que eu jogo bem frescobol. E aí agora veio o tal do beach tênis, e aí tem os campeonatos na praia e tal. Então eu tenho um sonho, muita vontade de jogar, de voltar a competir. No meu caso, eu sempre gostei de... Sempre pratiquei muito esporte, mas também nunca levei nenhum. Já fiz judô, karatê, taekwondo, já fiz basquete, já fiz futebol, já fiz tênis, já pratiquei várias, mas nunca levei nada. Aí, por causa dela, comecei a praticar corrida, que eu sempre corri, mas nunca fiz nada. Aí depois chegou um momento que eu falei, não, eu quero correr. Aí ela tava bem e tudo mais. Aí eu comecei a correr. Peguei gosto, tava indo bem, muito bem. Aí veio a pandemia. Mas você sabia que na pandemia eu corria? Não, eu abandonei. Eu abandonei, engordei. E a corrida, vou falar, a minha inspiração na corrida é minha avó. Já falecida, faleceu ano passado? Esse ano. Ela tinha 93 anos, se eu não me engano. A última corrida dela foi com 80 anos, 80 e poucos anos, São Silvestre. Uau! Nossa! Então, assim, a minha inspiração sempre foi minha avó, assim. Eu corria de manhã, encontrava com ela, quando ela ainda estava, sei lá, com seus 60 e poucos, 70 e poucos anos. Minha avó tinha 300 e poucos troféus. Uau! Porque ela era sempre a mais velha, né? Então ela da classe ganhava. dela, então ela sempre ganhava. Que maravilhosa, gente! E meu pai também, meu tio. Então minha mãe era essa... E minha mãe também sempre fez ginástica, né? Então, por exemplo, eu lembro que na minha adolescência eu ia na Marathon, fazia na Marathon, lá na Ponta da Praia. Eu ficava das 2 às 6 horas da tarde. Era era segunda, quarta e sexta. Meu Deus! Aí segunda, quarta e sexta, tipo, sei lá, era spinning, lamba aeróbica. Nossa, e body combat. Aí terça e quinta era body pump e musculação. Mas era das duas, a gente ia em amigas, em turma, e a gente ficava a tarde inteira na academia. A gente vai viajar. Eu falei, pô, queria correr na viagem, alguém que tá brigando. Mas alguém foi viajar pra Brasília aí? E eu fui pra academia. Eu levo. Isso quando eu não esqueço, meu. E aí quando eu chego no lugar e eu vejo que nem, por exemplo, em Morro de São Paulo, na viagem do Nordeste, o que acontece? Morro de São Paulo, você tem que atravessar, né? Nunca fui. Então a gente só levou uma mochilinha com poucas roupas e deixa o carro num lugar. Então a gente levou uma mochilinha só para aqueles 2 dias. Então era roupa contada, marcada, esse dia essa roupa e tal. Meu, na frente do hotel tinha uma academia. Porque o que acontece? Ele dorme, né? A pessoa tem sono, a pessoa gosta de dormir. E eu não tenho jeito. Depois que eu fui mãe, não sei se isso vai acontecer com ele depois que ele virar pai. Mas assim, depois que eu fui mãe, cara, 7 horas eu tô acordando. Seja sábado, domingo. Não consigo. Às vezes, quando é sábado e domingo, que eu não tenho nada, não tenho brigadeiro, não tenho almoço, não tenho festa, não tenho evento. Porque, olha, os compromissos é demais. Aí eu acordo 7 horas. Eu falo, não é possível. Eu vou tentar dormir. Às vezes eu consigo dar uma esticadinha até umas 9h30. Agora, dormir direto até 10, 11 horas, nossa. Não sei o que é isso há anos. Não sei o que é isso. E nem a gente viajando. Porque assim, vai viajar, vai se desestressar. E aí vai dormir até mais tarde. Não. Mas aí viaja pra curtir também. E aí, e dou uma dica. Agora, sempre que a gente for viajar, já falei pra ele. Porque o que acontece? A gente pegou um Airbnb dentro de um resort, gente. Eu vi, coisa linda. Meu, o preço mó barato. Porque era Airbnb e tava dentro de um resort. Porque eu sempre comparo, né? Hotel, com ou sem café da manhã e não sei o que lá. Pô, tava muito caro os hotéis em Brasília. Falei, não vamos gastar. Pô, já não estamos gastando com a passagem porque tá milhas, né? Os pontos. E a gente não quer ficar gastando. Aí, achei. No último achado lá, falei, vou tentar. Pimba. Meu, piscina maravilhosa, academia. Aí eu levei meu tênis, porque aí eu já sabia que tinha. Eu vi, né? Que tinha e tal. Aí levei tênis e tal. Aí, tipo assim, fica dormindo, não tem problema. E eu vou pra academia. Porque o que acontece? É melhor ele ficar dormindo e eu ir malhar do que ele ir comigo irritado.
É verdade. Mal-humorado. Deixa a barriga dele crescer, a sua vai crescer e ele e cresce. tipo assim, eu não sou aquela pessoa faminha, tipo, ai, acordei, vamos acordar. Vamos, tem que ir acorda, comigo, Só se tiver Ai, coisas. nada a ver, Beto. Viaja, nada a ver. Só se tiver coisas, compromissos de casa. Não, nada a ver, não viaja. Oxe, é ruim. Agora, Beto. pô, eu deixo ele dormindo, de boa. Não é porque eu acordei que. Não, legal, essas viagens que você faz e pega. O Júnior, graças a Deus, casou com uma mulher que também aceita as loucuras dele. Ele conta os lugares que vai pra mim, que eu falei, Júnior, pra muito lugar que tu ir. Essa viagem que vocês fizeram 20 dias, eu não ia. Não, muita gente falou. É que Eu nem, por não exemplo, ia. acampar. Tem um casal de amigos nossos que vão em casa. Amo acampar e... Eu nunca na minha vida Ai, é maravilhoso. que eu acampar. imaginaria que eu Gente, fosse acampar. hoje acampamento é Nutella, Que gente. morro de medo de bicho, de inseto, de Gente, cobras. Mas É, também mas o eu cara canto fez com ar-condicionado banheiro. também pro cara. E aí vem lá todo o esqueminha. Eu falo e pra ele, cheirinho, não, hoje é mó de ventilador. boa. Ó, eu acampava quando eu era criança, porque meus pais acampavam e tal, quando eles estavam juntos, era na praia. A gente tomava banho, sabe onde? No chuveirinho. No rio. No rio. Não, Mas que era rio? banho no rio. Em Marizias, Marizias. a gente Ah, acampava. Era banho de rio, porque não tinha camping, não tinha essa de camping. Porque eu acho assim, você tem que mergulhar. Você tem que mergulhar no rolê. Entendeu? Esse é Não o dá fresco. pra ir, não dá pra ir, tipo, Não. ai, mosquito, Não, eu não tenho pernilongo, esses não nojos. sei Eu o não que tenho lá. esses nojos. Mas, assim, eu não tenho vontade de acampar. Não tenho. Porque a barraca, eu sei que o sol vai bater, vai Não, aquecer, mas- vai ser um forno. Mas nem, fresco. mas nem. Não, você vai acordar cedo, isso é Não, fato. não, Dá pra não, dormir não, até não. tarde É, em não tem barraca. como. Não, mas quando eu viajo, eu não sei. O calor esquentando, você já acorda. Você já vai acordar com o barulho da galinha. Eu falo pra ele, que é assim, ó. Eu falo pra ele. Ar-condicionado. Mas a experiência, pela caminho, experiência com gostoso. seus Meninos, filhos. eu falei, ó, o Rafa vai fazer 15 Meu, a anos. gente fez arroz, cara, macarrão. Olha lá, mó legal. Levou churrasqueirinha. Então, vai, vocês com o Júnior, fiquem em casa, não tem problema. Ó, o Mas meu tem pai vai num uns- lugar que é mó de boa. Tem uns meu. acampamentos que tem uma estrutura. Olha, sem comentário, Não não tenho dá. mínima vontade. A gente acampou acho que umas 3 vezes já. É muito Júnior já legal, acampou pela mais de 100. experiência. É. É pela experiência. Ele gosta, ele gosta. Enfim, é um... Mas é legal. Aí, só agora ele precisa pegar o teu vício de praticar esporte, né? É, então. Só o isso. mosquitinho tem que Picar picar ele, ele, que né? nem ele pôs. Júnior, Porque é a ele melhor pôs safra, rodinha. Júnior. Não faz isso, Júnior. Não, porque assim, você gosta muito de esporte, né? Eu vejo, eu acompanho, você sempre tá praticando esporte, sempre na esteira, correndo, andando. É legal isso. Pedalando, musculação, Certíssima, zumba, certíssima. fit, dance. Agora vai te dar uma maneirada, né? Mas hoje já perguntei pro médico se eu já posso começar a correr. Ele falou que sim. Correr pode? Pode. Ai, que E eu legal. sigo umas Os influencers. influencers. Meu, a mulher é mó barrigão correndo. Ai, muito lindo de ver. Aí o Júnior tem que Claro. A Pugliese, meu Deus, eu olho e falo, gente, ela vai cair pra frente, que a barriga dela tá enorme. E ela vai e faz as coisas, eu falo, gente... Mas pelo é amor- claro, não vou correr 10 quilômetros, por Sim, exemplo, sim, entendeu? mas é umas coisinhas. Mas caminha, corre. Ai, maravilhoso. Olha, tua história, juro. Incrível. Vai servir, assim, de muita Meu, sensacional. inspiração. Podia ser uma filha de papai e não, empreendedora, correu assim, atrás. E tá servindo de exemplo pros seus filhos, entendeu? Agora, o novo baby que tá Novo vindo. baby. Ai, gente, começar Ai, tudo de olha, novo. muita felicidade, Coragem. de verdade. Coragem. E tem a última pergunta. Ai, meu Deus. A última pergunta. Essa é fácil. Que essa é tranquila. Esse e eu que ficar sem responder. vai servir. Não Não, vai, não é vai. fácil. É fácil? Que vai servir até pra divulgar, tá? A sua vinda aqui no Você Pode, que música hoje representa a sua vida, o seu momento. Putz, eu sou péssima. Minhas amigas, se forem assistir, vai falar, eu não sei música, eu não sei nome. Mas assim, eu gosto daquela Pepas. Eu gosto de música. Pensa numa música que representa a sua vida, não precisa ser atual. Uma música que você goste muito, que que representa. uma época te representou, uma época que gostou. Não, eu gosto dessa Pepas. Que nem hoje, por exemplo, levando minha filha na escola, ela colocou essa geração, tá, gente? É funk, essas coisas muito loucas. É pipoco. E as duas dançando e cantando. E foi muito Nossa, a engraçado. gente sofre Então, eu com- não tenho música. Eu gosto dessas músicas que eu falei, que é Fala comigo. Pepas, Baila Comigo. Eu gosto de música assim, meio...
que tem uma batida, um alto astral, e eu adoro cantar. E aí a minha filha, mó barato, porque antes ela me recriminava. Mãe, pra que tá cantando tão alto, não sei o quê. Hoje eu vi ela aumentando o som e abrindo os vidros do carro. Eu falei, nossa, mas quem ficava me podando, agora tá aí abrindo o vidro e cantando e não sei o quê. Mal sabe que o Júlio era campeão de som, né? Júlio, então tu me manda o nome da música certinho. Pra depois a gente... Porque aí a gente vai divulgar. E põe a musiquinha. Que vai fazer a flyer pra você. Pepas, baila comigo. O Júlio gosta de música. Baila comigo. E de hoje, agora, não tem como não falar de hoje, porque marcou muito hoje. Ela punha replay, né? De novo. Do canal até a escola, acho que a gente escutou umas 3, 4 vezes a mesma música. Ai, que então vamos lá, maravilha. passa os seus contatos, sua rede social, gente, vocês não vão telefone. comer aqui assim? Não. Vamos ficar com vontade, a gente vai comer depois. A gente vai comer escondido, Então gente. tá, Instagram Bia Brigadeiros, telefone 13 99778 8767. Vai aparecer aqui embaixo, aí é você só entrar em contato com ela. Maravilhoso. E, gente, Obrigado. vocês não vão se arrepender, porque é uma delícia. E o nervoso passou? Que você Tá vendo? Quando ela chegou aqui, gente, não, que eu falo, como eu me comporto. Não, é que eu tenho medo, que nem teve uma falha. O que eu tava falando? Porque às vezes eu me empolgo. Mas isso é normal. Mas é acontece normal. isso. É que você não viu quantas coisas a gente esquece num dia, entendeu? Em uma hora. Ele já esqueceu o filho na escola, você tem noção? E várias vezes, tá? Não foi uma vez só. Então, fica tranquila. Tá vendo? Não é nada desse bicho de 7 cabeças, é um Não, bate-papo, Mas eu a amei. conversa. Sabe por quê? Porque é uma Parabéns. experiência incrível a ser compartilhada, entende? Assim, de encorajar as pessoas. Porque a pessoa, você largou de ser gerente de um banco, Santander, e largou, porque a tua chefe assim que entendeu. você começou a mostrar, né? Ela entendeu que você queria sair. É. Deu o pontapé para crescer o teu negócio. E isso não te afetou nada, ao contrário, te alavancou no seu negócio. Isso é sensacional. Ai, maravilhoso. Isso é uma experiência as para as pessoas- pessoas que estão aí em casa. Sem fazer verem, nada, olha, me irrita. verem, Não é? testa, você tem vontade de começar um negócio, pega o vídeo dela, vê, começou devagarzinho e alcançou o que queria. Sensacional. Ai, maravilha. Não é fácil, é difícil. Não é fácil. Opa, já voltei com sacola cheia pra casa, de brigadeiro. Mas no dia seguinte... E assim, como muda também o humor, né? Também. É. Puta, quando eu volto vazia, eu tô feliz, tô não sei o quê, né? Aí às vezes volta cheia, eu falo, ai, caramba. É verdade. Mas ainda bem que dá- depois de, né, depois de uma noite sempre tem um novo dia, né? Tem, Que- ó. E olha, eu falo muito nisso, Deus é muito bom. Quantas vezes eu volto pra casa, às vezes com, sei lá, meia dúzia de caixinha, ainda 10 caixinhas, aí tipo assim, eu tô entrando em casa, uma pessoa perto de casa, ai, ainda tem brigadeiro, não sei o que, eu tenho, Olha. calma, já tô levando. Só que só tem esse sabor. Não, tá ótimo, sei que lá. Aí estaciono o carro, vou andando. É Deus. Não, é né? Deus, gente. Deus, Ai, olha. Deus é bom o tempo todo. Não é? Demais. Gente, sua rede social? Ai, gente, Ana vamos Docinho. lá. Docinho. Ele fala que eu sou docinho de limão, bem azeda. Mas mentira, gente. Vocês me veem aqui nas minhas redes sociais. É @AnaVasconcelos.oficial. Tô lá todos os dias, né? Na labuta, dando dicas. Todos os dias lá pra vocês, na vida real, descabelada, sem maquiagem. Mas acho que vocês já se acostumaram, né? Dá a sua lá, que você não posta nada. A minha é Não sei por que pai de dá. 3 com EH, né? É. Eu reposto o que ela posta Uma vergonha. e posto as propagandas pra alavancar aqui o podcast. Tá bom, né? Isso, e para vocês que querem entrar em contato com a gente, contar a história de vocês aqui, manda, ou, né, ajudar a gente aqui, né, para divulgar o negócio de vocês, @vocêpode.oficial. É como tá aqui, VCPOD.oficial. Muito obrigada pela audiência de vocês. Não esquece de se inscrever, de dar aquele joinha, compartilha aí com o E pessoal. também ajuda, e também segue aqui o Mídia 03 Estúdio também. Exatamente. que Também tá tem no aqui. Instagram, tem no YouTube. Nosso patrocinador. Nosso patrocinador. O Anderson aqui, que tá atrás das câmeras. Ele não gosta de mostrar aqui. Mas é da galera, da equipe, tá bom, gente? Muito obrigada. Beijo grande e até mais. Tchau, tchau. Tchau.